Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai estudar um pouco sobre números decimais. Vai ser uma aula rápida, porque vamos falar apenas da parte introdutória, mas prestem bastante atenção e no final da videoaula tentem responder as questões propostas que está aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula. Números decimais. Antes de falar de números decimais, vamos falar logo das frações decimais, porque uma fração decimal é o que origina um número decimal. Chama-se de fração decimal toda fração cujo denominador é 10 ou potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, tá certo? Potência de 10, que resulta nesses valores, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Por exemplo, 7 décimos é uma fração decimal porque está com o denominador 10. 3 centésimos, uma fração decimal porque está com o denominador 100. 27 milésimos, uma fração decimal porque está com o denominador 1000. Então, aí são exemplos de frações decimais, tá certo? E dessas frações que a gente vai começar o nosso estudo sobre números decimais. As frações decimais podem ser escritas sob forma de números decimais, tá certo? Como? Da seguinte maneira. Aí temos as frações decimais, que foram os mesmos exemplos citados no slide anterior. 7 décimos. Então, 7 décimos, escrito em forma decimal, 0,7, que tem a mesma leitura. Também é 7 décimos, tá certo? Aí 3 milésimos. Também tem a mesma leitura, 3 milésimos, 0,03, mas a leitura oficial é 3 centésimos, melhor falando. 3 centésimos em forma de fração e 3 centésimos na forma decimal. E 27 milésimos também na forma decimal, 0,027, a leitura 27 milésimos, tá certo? Observe aí que no primeiro exemplo, 7 décimos, apenas uma casa decimal, que é o 7, tá certo? Porque o denominador é 10, possui apenas um zero, então a quantidade de zero do denominador são a quantidade de casas decimais. Então, como o 10 possui apenas um zero à sua direita, então fica 7 décimos. 3 centésimos, o 100 tem 2 zeros, então o decimal dele vai ter duas casas decimais. Por isso que foi acrescentado aí um zero ao 3, um 0,03, ou seja, 3 centésimos. 27 milésimos, o 1000 tem 3 zeros, então o decimal referente a essa fração vai ter 3 casas decimais. Observe também que foi acrescentado um zero aí na frente do 27, após a vírgula, para poder completar as casas decimais. Uma vez que 27 só tem 2 algarismos, foi colocado mais um zero para completar os 3 algarismos para formar as 3 casas decimais, tá certo? Mas essa questão de transformação a gente vai ver na aula seguinte. Não precisa se preocupar não. Números decimais, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal, tá certo? Por exemplo, aí temos 7 décimos, a parte inteira é 0 e a parte decimal é o 7. Antes da vírgula é a parte inteira, após a vírgula é a parte decimal. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal, tá certo? Um outro exemplo. 15 inteiros e 431 milésimos, tá certo? A parte inteira é o 15 e a parte decimal é o 431. A vírgula está separando a parte inteira da parte decimal, certo? Apenas a parte introdutória mesmo. Não tem cálculo nenhum. Leitura de um número decimal. Vamos ver como é que se lê o número decimal oficialmente. Para ler um número decimal, procedemos do seguinte modo. Primeiro, lê-se os inteiros, ou seja, vamos ler primeiramente a parte inteira, que a gente acabou de identificar no slide anterior. E segundo, lê-se a parte decimal, tá certo? Lê a parte decimal, seguido da palavra. Ou seja, quando a parte decimal possui apenas um algarismo, a gente vai ler, ou uma casa decimal, a gente vai ler o nome do número seguido da palavra décimo, tá certo? A gente lê o nome do número seguido da palavra décimo.
Quando a parte decimal tiver duas casas decimais, tá certo? Ou dois algarismos após a vírgula, a gente vai ler o nome do número seguido da palavra centésimos. E se houver três casas decimais, lê-se o nome do número seguido da palavra milésimo, tá certo? Então é dessa forma que se faz leitura de números decimais. Primeiramente lê a parte inteira e em seguida a parte decimal, com o nome do número seguido da palavra décimo para uma casa decimal, centésimo para duas casas decimais e milésimo para três casas decimais. Existe outro, quatro casas decimais, mas vamos nos atentar para até três casas decimais. Tudo bem? Exemplos. Aí nós temos um exemplo aí, conforme foi explicado. Primeiramente, ler a parte inteira, que é 5 inteiros e 3 décimos. Observe que a gente não lê a vírgula. A gente lê 5 inteiros e 3 décimos, porque normalmente a pessoa lê assim, 5,3, mas a leitura oficial é essa, 5 inteiros e 3 décimos. O nome do algarismo, após a vírgula, que é o 3, seguido da palavra décimo, por ter só uma casa decimal, que é o 3. O outro exemplo, 1 inteiro e 34 centésimos, tá certo? 34, dois algarismos, duas casas decimal, lê o nome do número, que é 34, seguido da palavra centésimo. E no seguinte, 12 inteiros, que é a parte inteira, e 7 décimos. Observe que aí estão três casas decimal, apesar de a leitura ser apenas 7, um algarismo, mas as três casas decimais estão aí, porque não se faz a leitura dos zeros, tá certo? Apesar de ser 7, mas tem que colocar a palavra milésimo em virtude das três casas decimais. A cada zero aí ocupa uma casa decimal, mesmo que não apareça na leitura. Fica dessa forma, 12 inteiros e 7 milésimos, tá certo? Por possuir três casas decimais, certo? Quando a parte inteira for zero, lê-se apenas a parte decimal, tá certo? Não se faz a leitura do zero, nem na parte decimal, nem na parte inteira, nem quando ele está na parte decimal. Lê apenas outros algarismos. Por exemplo, aí, a parte inteira é zero, então não necessariamente precisa fazer a leitura do zero. Lê apenas 4 décimos, porque não tem a parte inteira é zero. Seguido, 38 centésimos, certo? Tivesse um outro exemplo, 124 milésimo. 586 milésimo, 2 décimos, 18 centésimos, tá certo? E assim se vai. Tudo bem? Tudo tranquilo? Simples, não é? Pois como eu teria falado lá no início, como eu falei, melhor falando, a aula de hoje foi essa, uma aula rápida, simples, apenas conceito, a parte introdutória, nada de difícil. Tentem responder as questões que está aqui no grupo, tá certo? E eu estaria aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima videoaula.